Juventude, boa noite a todos. Coisa boa ver uma galera que já fazia um pouquinho de tempo que eu não tinha visto, né? Tá ali Aladino, grande Aladino, pessoa maravilhosa. Pessoal aqui também do bate-papo tem falado comigo aqui também. E hoje a gente vai trabalhar especificadamente um conteúdo que é riquíssimo, que é ecologia, né? Então a ecologia está no SSA 3 de vocês, assim como também está na prova do Enem. Então, você tem aí um contexto bem abrangente de um assunto que é muito importante. Como a gente tem pouco tempo, a gente vai trabalhar em cima daquilo que é essencialmente importante para você poder fazer uma ótima, maravilhosa e espetacular prova aonde você estiver fazendo, tá? Principalmente no SSA 3, que é o nosso foco aí principal, beleza? Mas você sabe que conteúdo é uma arma, né? Dá para você usar em qualquer guerra, seja o Enem ou o SSA. Então, gente, eu preparei um materialzinho para vocês. Se vocês deram uma olhadinha, o materialzinho está bem especificado, né? Falando dos conceitos gerais da ecologia, né? Você tem aqui falando também sobre um conceito muito importante, que é a parte de cadeias alimentares, pirâmides ecológicas, que é algo que a gente vai começar a trabalhar. No material de vocês, na página 6, tem questões, e essas questões a gente vai trabalhar elas dentro da parte de conteúdo, beleza? Então, vamos fazer aqui uma referência geral ao assunto, para a gente poder ir para as questões, que é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Quero trabalhar bem as questões, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível esse conteúdo, tá bom? Gente, veja bem, preste bem atenção, qualquer dúvida você pergunta, tá certo? Não fica calado, não. Primeira coisa que você tem que se ligar, que é uma questão muito importante para a prova do SSA 3, né? São as relações, né? Entre os seres vivos e as estruturas não vivas do ecossistema. Que é quando nós falamos, né, dos seres bióticos e dos seres abióticos. Parece uma coisa simples, mas muita gente acaba se embananando com relação, né, a essas, né, relações, a essas trocas de informações que acontecem entre esses seres vivos. Então, juventude, veja bem, viu? Preste bem atenção. Primeiro, nós vamos falar em cima dos conceitos das cadeias alimentares. Parece um conceito simples, mas ele tem algumas informações que são brutalmente importantes para a gente. Primeira situação de uma cadeia ou de uma teia alimentar, né? Isso vai depender do nível de complexibilidade, não é, que você esteja trabalhando. Minha gente, primeira coisa que você tem que entender é que uma cadeia, uma teia alimentar, ela é composta por três indivíduos, que eu vou chamar de P, vou chamar de C e vou chamar de D, né? O P, nós temos a presença dos seres produtores de cadeia trófica. Já já a gente vai especificar melhor essa parte de produtores, tanto de biomas aquáticos quanto de biomas terrestres. Então, tem um conceito aí que é muito legal nessa parte aí de produtores, que vai ser top a gente falar sobre isso. O C vem de consumidores, tá? Consumidores. E o D vem de decompositores. Decompositores. Lembrando que, ao final, esse arquivo vai ser enviado, né? Eu envio lá para os grupos de vocês, vocês vão receber esse arquivo do jeito que está. Primeiro detalhe básico. Quem é autotrófico, quem é heterotrófico. Quem produz seu alimento e quem se alimenta daquilo que já está pronto. Dos três, autotrófico, viu, juventude? Você tem os produtores autotróficos. Johnny, já sei, autotrófico fotossintetizante. Sim, mas nem sempre. Nossa, Johnny, sério? É. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco.
tanto consumidor quanto decompositor são seres heterotróficos. Então, eles não têm essa capacidade de produzir seu alimento. Então, aqui eu tenho ele heterotrófico, e o decompositor, eu tenho ele também heterotrófico. Detalhe matador. Decompositor, eu tenho dois grupos de seres vivos, os fungos e as bactérias. Então, quando se fala de decompositor, você tem os fungos, tá? E você tem as bactérias. Neste caso, as bactérias heterotróficas, né? Porque você sabe que bactéria pode ser autotrófica, como pode ser heterotrófica. No caso dos decompositores, tem que ser bactérias heterotróficas. Aí, vê que coisa impressionante, assim. Você pega essas três letrinhas e começa a desmembrar, né? Como se fosse uma harmonia musical e uma coisa vai se interligando na outra. Quando você fala de decompositor, você puxa um gatilho para os ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque a decomposição ela é importante para a ciclagem dos nutrientes. Então, quando você trabalha com seres decompositores, você tem que lembrar que esse processo ele é importantíssimo. Um ambiente rico, né? Um ambiente em que o solo é enriquecido, é um ambiente que é rico em seres decompositores. Então, quando nós falamos aqui de decompositor, você lembra que a sua importância, né, está aqui, importância ocorre por conta da ciclagem dos nutrientes, tá? Dos nutrientes. Poxa, Jones, às vezes, quando eu estudo isso, eu fico decorando, né? Aladino mandou uma pergunta, eu vou até responder. Eu fico decorando quem é o quê, quem faz o quê. Não, você não precisa estar decorando, porque isso aí é como o ambiente se comporta, tá? Então, isso é importante você ter essa noção, né, da importância dos decompositores. Os decompositores, então, seriam os maiores predadores por acabarem com todas as partes da cadeia de uma forma ou de outra. Nesse contexto, sim. E o que é bom, né, é o famoso do pó vieste, do pó voltarás. Então, tem que ter a participação do decompositor para que ocorra essa ciclagem. Está aí, né, essa frase de Aladino ficou muito bem construída, gostei bastante. Uma coisa legal do que você está vendo aí, né, nesse esquema geral, é a gente pular do decompositor e falar do produtor. Quando se fala do produtor de cadeia trófica, tem um conceito que é matador. Por quê? Porque, veja, os seres autotróficos são aqueles que produzem seu próprio nutriente. Ou ele produz por fotossíntese, então eu posso colocar aqui fotossíntese, e quando se fala de produção por fotossíntese, você pode encaixar aqui nesse contexto as algas, tá vendo aqui, ó? Você pode encaixar os vegetais, você pode encaixar as chamadas cianobactérias, tá vendo? Que todos eles são seres produtores de cadeia trófica. E todo produtor é a base da cadeia alimentar, tá? Então, isso é um conceito muito legal, muito importante que você colocar aí. Todo produtor é a base da cadeia alimentar, né? Jones, por que você fala desse conceito de base? Porque quando você trabalha com cadeia ou teia alimentar, você pode representar nas chamadas pirâmides. E está aqui um conceito, galera, que pode e vai estar na prova de vocês, Lenin. Como é que funciona esse conceito de pirâmide? O conceito de pirâmide, gente, ele é usado muito em gráficos de análise de ambiente. É engraçado, porque se usa isso muito no ensino superior, e é um conceito básico que é cobrado também no ensino médio.
Então, isso é bem legal da gente comentar. Então, quando eu digo que os produtores são a base da cadeia alimentar, é porque numa pirâmide ecológica, eles são a base, literalmente. Toda a base, minha gente, é produtor de cadeia trófica. Se você usa esse termo, os produtores são a base das cadeias alimentares, porque eles fazem a sustentação de toda a pirâmide da cadeia alimentar. É uma coisa que a gente vai destacar já já, principalmente quando a gente for para as questões. Essa análise vai ser bem interessante. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, meu pequeno jovem, veja, mamífero, que é para você entender como funciona tudo isso, é que existem produtores quimio-sintetizantes. Não, Jones, eu nunca ouvi falar de produtores quimio-sintetizantes. Pois tem, e que muitas vezes caem em provas da UPE e acaba que a gente se perde um pouco na resolução. Deixa eu falar para você uma coisa importante, tá? Seres quimiosintetizantes, nós só temos as chamadas bactérias, tá? Nós só temos as bactérias. E nós temos algumas bactérias de biomas aquáticos, tá, gente? Aqui você vai colocar biomas aquáticos de ambientes abissais, que são aqueles ambientes onde a luz não chega, é um ambiente que fica ali no escuro, né? No escuro supremo. Então, vamos botar aqui, né? Abissais, tá aqui, de ambientes abissais, que são ambientes que têm vida. Aí você faz, poxa, Jones, mas como é que tem vida se o ser fotossintetizante é a base da cadeia alimentar? E se o ser fotossintetizante tem que estar em ambiente de luz? Cuidado, eu não disse que é o ser fotossintetizante. Eu disse que é o ser autotrófico. Primeiro detalhe de questão, ele tanto pode ser fotossintetizante quanto ele pode ser quimiosintetizante. Então, você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter essa noção na hora que ele cobra isso para você, né? Então, quando se fala de biomas, né, aquáticos, né, de ambientes de talassociclo, que é aquele ambiente marinho, né, onde você chega em ambientes abissais, você tem bactérias ali desses ambientes que são quimiosintetizantes, que estão servindo de alimento para vermes, que esses vermes servem de alimento para crustáceos. Quer dizer, você tem uma microbiota nesses ambientes, você tem um microecossistema nesse ambiente e que você não pode jogar esse conceito pela janela. Então, não fique pensando que somente o fotossintetizante é produtor. Pode, sim, ser o quimiosintetizante. Jones, e como é que eu vou perceber isso na leitura da questão? Porque para ele falar sobre isso, ele vai ter que dar um contexto geral sobre o fato de ser produtor, consumidor e de onde ele está. E aí, a partir da tua leitura, se ele vai falar de uma alga, se ele vai falar de uma bactéria, não é? Se ele vai falar de um protista, aí você vai ter uma noção, né, de que forma vai se comportar esse microambiente, beleza? Então, esse é um detalhe aí maravilhoso para a gente se ligar. E quando se fala de consumidor, que é o mais fácil, né? Quando se fala dos consumidores, você tem, nesse contexto do consumidor, o ser heterotrófico, tanto sendo herbívoro, né? Promovendo a herbivoria, ou sendo onívoro, tá? Ou sendo carnívoro quando ele vai se alimentar de outros animais, né? Uma coisa interessante para a gente destacar aqui para vocês, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Galera, tá tudo tranquilo aí? Estão conseguindo me acompanhar de boa? Né? Fala aí para mim. Fala aí para mim se vocês estão conseguindo me acompanhar. Duda mandou uma pergunta. Eu vou ler a pergunta de Duda. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só organizar aqui o desenho, né? Para ficar legal, para quando eu for passar para vocês. Eu vou ler aqui. Oi, Duda. Deixa eu só colocar aqui, redimensionar, dar uma diminuidinha, trazer para cá. Deixa eu ver. Duda mandou uma pergunta. Jones, essa bactéria tem um nome específico ou a questão vai ter que referir ao ambiente abissal? Ele vai se referir ao ambiente abissal. Você não precisa ficar decorando o nome de bactéria
Nenhuma, viu, Duda? Nesse contexto, você nem se preocupe, que você não vai precisar decorar nome de bactérias. É só você lembrar que é uma bactéria quimiosintetizante. No caso desse ambiente, né, já que eu não tenho ali a presença da luz, então a gente vai ter que fazer quimiossíntese, né? Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Que maravilha! Beleza. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante nesse contexto, e aí eu quero fazer já uma questãozinha junto com vocês, tá? Eu já estou aqui com o materialzinho. Eu vou colocar depois a questão aqui na tela do seu computador, tá bom? Gente, vê bem. Vamos colocar aqui uma OBS, tá? Presta atenção aqui. Então, vamos dizer que aqui, né? Eu vou desenhar aqui o desenho clássico de uma árvore, né? Então, vou colocar aqui a árvore, né? Que é o vegetal. Nós sabemos que o vegetal ele é o produtor de cadeia trófica, ele está recebendo a luz, está realizando o que, galera? Fotossíntese, e está armazenando energia na forma de amido, que é um carboidrato do grupo dos polissacarídeos, tá? Pois bem, essa árvore, esse amido ou a sacarose do fruto pode estar servindo de alimento para um outro animal. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um coelhinho. Faz tempo que eu não desenho coelhinhos, né? E aí, vou colocar esse coelhinho, está muito bonzinho, né? Vou colocar esse coelhinho assim. Coelhinho do rock and roll, tá? Então, vou colocar esse coelhinho assim, tá bom? Gente, vê só. Me mandaram uma pergunta aqui, eu vou olhar, a pergunta de Júlia Magalhães. Será que é a Júlia que eu conheço? Será que é a Júlia de medicina? Será? Agora fiquei assim. Olha, é Júlia de medicina. Já já eu vou falar, meu amor, já já eu vou falar, vou tirar a sua dúvida, tá? Então vamos lá. O que é que eu quero destacar? Primeiro detalhe para você. Quem se alimenta diretamente do produtor recebe uma carga energética muito grande. Por que recebe uma carga energética muito grande? Porque você tem que lembrar que a energia da fotossíntese ela é armazenada na molécula orgânica dos carboidratos. Então, o ser vivo que se alimenta diretamente do produtor está recebendo mais energia. E aí, o que acontece? A gente pode representar o primeiro desenho aqui, esse coelhinho, como consumidor de primeira ordem, que é quem recebe mais energia. Por que ele é um consumidor de primeira ordem? Porque ele se alimenta diretamente do produtor. E aí tem um detalhe que a galera erra, mas erra valendo. Qual é o detalhe que a galera erra muito? É isso aqui, ó. Vê só. Presta atenção. Eu vou perguntar para você quem é o primeiro, nós chamamos de primeiro nível trófico. Quem é o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar? O primeiro nível trófico é o produtor. É o primeiro nível trófico, que ele é a base da cadeia. Aí o consumidor primário, ele é o segundo nível trófico. Então, vamos botar o nível trófico aqui de amarelo, e aqui ele seria o segundo nível trófico. E aí o consumidor secundário seria o terceiro nível trófico, né? Então, olha, poxa, Jones, eu nunca ia me ligar nisso. Eu ia pensar que o primeiro era o consumidor primário. Não, porque isso é classificação de nível trófico. A classificação é feita de maneira diferente. Então, é um detalhe que vocês têm que se ligar muito, tá? E o consumidor primário é quem recebe a maior parte, tá, galera? Maior parte da energia. Maior parte da energia. Gente, vamos para a primeira questão que eu quero mostrar para vocês. Vou tirar a dúvida de Júlia agora, para a gente poder responder essa bela e maravilhosa questão, tá? Então, deixa eu trazer para cá, para vocês acompanharem junto comigo. Você poderia dar uma explicada rápida naquele negócio de pirâmide invertida? Posso. Posso falar sobre pirâmide invertida, sim.
Vou fazer essa questão, aí já pego aquele gancho da questão anterior e falo sobre pirâmide invertida, com certeza. Nas pirâmides ecológicas, pode-se representar níveis tróficos. Primeiro, galera, o que são níveis tróficos? Produtor, tá aqui, ó, consumidor, né, assim, e os decompositores, né? São os níveis tróficos de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar. E um ecossistema por meio de retângulos superpostos. Jones, retângulos superpostos, galera, foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ó, aqui, ó, tá vendo? Parece um bolo de casamento, né? Aí tem um produtor que é a base, aí subindo, né? Consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem, né? E aí você vai passando o fluxo energético de produtor para consumidor até chegar ao consumidor de quarta ordem, tá? Então, vamos nessa, trabalhar aqui nosso conceito. Já tem gente que está aí respondendo, maravilha, já está mandando o gabarito. Vamos lá. Na pirâmide de números, o comprimento do retângulo é proporcional ao número de indivíduos. Nós temos 3 tipos de pirâmide: a de biomassa, a de número e a pirâmide energética. Então, basicamente, as pirâmides, elas ficam assim, né? Esse é um tipo de pirâmide que nós chamamos de pirâmide normal, tá? Quando a base é grande, vai diminuindo como um bolo de casamento. E nós temos a pirâmide invertida, que foi a pergunta de Júlia, agora há pouco, né? Que é quando você observa que a base ela pode ser pequena. Então, ela ficaria mais ou menos assim, né? E aumentaria dessa forma. Jones, então significa que o produtor mudou de lugar? Não. O produtor continua sendo a base, tá? Aqui, gente, você continua tendo a presença do produtor, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda, e assim sucessivamente. Mas a pirâmide invertida, lembre-se que ela é uma forma de representação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Imagina que essa pirâmide invertida aqui fosse uma pirâmide de número. Então, aqui, por exemplo, seria uma árvore, tá vendo? Que alimenta 500 gafanhotos, tá vendo? Gafanhotos, que alimentam 50 sapos, tá vendo? Que esses 50 sapos vão alimentar, a gente poderia colocar aqui um número, vamos botar aqui, 20 cobras. Saca como é? Assim como eu poderia ter 1.000 gramas que alimentam 500 gafanhotos, ou seja, a base pode aumentar. No caso de uma pirâmide de número, ela pode ser tanto normal quanto invertida. Mas aqui a gente vai falar de algumas outras variações, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Então, na pirâmide de número, o comprimento do retângulo é proporcional ao número de indivíduos. Verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Verdadeiro, primeira linha, tá, gente? Primeiro 0, primeiro 1, primeiro 2. Verdadeiro, tá? Ela é proporcional. Podendo ser normal, podendo ser invertida, né? Então, poderia pegar isso aqui, ó, proporcional. Poderia trazer um pouquinho para cá. Traço para cá. Podendo ser normal ou invertida. Tá? Então, vamos embora. Vamos continuar. A galera está aí acompanhando, tudo de boa? Estão conseguindo entender direitinho? Maravilha. O pessoal está focado aí, todo mundo doido para entrar na universidade. Beleza? Vamos lá. Pessoal da UPE, continuando. Em uma pirâmide de números, com laranjeiras, pulgões e protozoários, tem-se sempre em número, ou melhor, né, um maior número de laranjeiras em relação ao dos outros organismos. Minha gente, o pulgão é um inseto. Né? Pulgão é um inseto. Quer dizer que eu vou ter uma laranjeira para cada inseto, ou até mais. Não precisa, né, gente? Quando ele diz assim, ó, em uma pirâmide de número com laranjeiras, pulgões e protozoários, tem-se sempre um maior número de laranjeiras. Não, galera, não. Uma laranjeira só pode alimentar, sei lá, 1.000 pulgões.
Para quem já viu um pé de laranja, né, sabe que o pé de laranja ele é relativamente grande, né? Que seria uma pirâmide invertida nesse sentido, tá? Então, o número 1 seria falso. Vou fazer esse, depois vou passar um para vocês fazerem, a gente detonar isso junto, tá? A biomassa é a quantidade de matéria inorgânica, biomassa, matéria orgânica, matéria viva, tá? Então, eu não posso usar esse termo aqui, isso aqui também estaria falso, né? Em uma pirâmide de biomassa, pode-se estimar que uma tonelada de alfafa é capaz de sustentar perfeitamente bem 80 toneladas de bezerro. Minha gente, veja, quando ele diz para mim que uma tonelada de alfafa, desse pequeno vegetalzinho aqui, é capaz de sustentar perfeitamente 80 toneladas de bezerro, né? E quando ele fala perfeitamente bem, eu não posso trabalhar com esse conceito, né? Porque você não sabe o tipo de porte do animal, o quanto que esse animal ele vai comer, então você não pode bater, né, o martelo em relação a isso. Esse tipo de questão, gente, na UPE vai vir número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, para você dizer o que está certo e o que está errado no final da questão, tá? As pirâmides de energia demonstram que a energia inicial perde-se gradativamente de um nível trófico para o outro imediatamente superior. Verdadeiro. Deixa eu fazer um toque para vocês aqui, que é muito importante em relação a esse conceito que a questão trabalhou. Galera, se liga num detalhe, tá? Quando um indivíduo se alimenta na cadeia alimentar, ele vai perder energia. Parte dessa energia vai se dissipar. Por quê? Porque, veja, ele comeu a planta. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai pegar e vai transformar isso aqui em energia, parte dessa energia. Quando eu digo energia, adenosina trifosfato, tá, gente? Parte da energia vai ser dissipada na forma de calor, tá vendo? A outra parte da energia vai ser eliminada nas fezes, que, por sinal, é a maior parte. Então, ele foi lá, se alimentou da laranja, né? O coelhinho foi lá, comeu a laranja, mas a maior parte dessa laranja vai descer nas fezes do animal, né? E uma pequena parte, em média 10%, né, vai ser armazenado no corpo do animal. Aí a tendência é passar justamente esses 10% que foram armazenados. Lembrando que isso é uma média, né? Se brincar, passa até menos. Mas para o vestibular, a gente segura esse valor de 10%, né? Porque isso depende do metabolismo do animal, o quanto ele vai armazenar, o quanto ele vai passar, não é, em período de fome e assim sucessivamente, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, as pirâmides de energia demonstram, né, que a energia inicial perde-se gradativamente de um nível trófico por outro, porque ele vai consumir, vai produzir energia, né, vai liberar parte da energia na forma de calor para a manutenção de sua temperatura, tá? E outra parte vai descer nas fezes do animal. Jones, a pirâmide de energia nunca pode ser invertida, então. Não, não pode. Não pode, porque senão a cadeia não continua. Milena fez um comentário interessante. Tu entende, filha? Porque como é que eu vou passar? Eu não posso passar uma quantidade baixa de energia, senão eu não consigo chegar ao último nível, que seria o consumidor de quarta ordem. Não vai ter energia suficiente para ser passada. Entendesse agora, filhota? Sacasse, então? Muito bem. Ó, a galera fazendo aí as associações. Perfeito. Vamos falar da segunda questão. Sobre os componentes das cadeias alimentares de uma pequena lagoa, de água doce, né? Um ambiente de liminociclo. Você usa esse termo, tá, gente? Isso aqui é um liminociclo. Você usa esse termo aqui, tá? Júlia fez uma pergunta, já já eu vou dar uma olhadinha lá. Pode-se afirmar que, eu vou ler todas, eu quero ver o que é que vocês vão dizer. Os seres autotróficos estão obrigatoriamente no início das cadeias alimentares. Os consumidores são capazes de garantir seus meios de sobrevivência sem depender de outros componentes do sistema.
Os produtores devem estar situados nas regiões mais profundas e sombrias das lagoas para se protegerem dos animais herbívoros, né? Os decompositores transformam matéria inorgânica em matéria orgânica, reduzindo compostos simples em moléculas complexas. Os consumidores são representados pelos seres autotróficos que absorvem energia luminosa e a utilizam na fabricação de matéria orgânica. Galera, qual era a letra que vocês marcariam nessa questão? Essa questão aí fala de tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou até agora. Tudo que a gente falou é conceito que está na questão. Então, toda aquela parte inicial, você consegue responder. A galera já está me mandando aqui o gabarito, né? Gente, vamos fazer essa questão no estilo Moonwalker de Michael Jackson, de trás para frente. Vamos começar pela letra E. Os consumidores são representados por seres autotróficos, falso. Seres o que, minha gente? Heterotróficos. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Os decompositores transformam matéria inorgânica em matéria orgânica, falso. Ele faz o contrário. Ele quebra a matéria orgânica e vai liberando os compostos inorgânicos, reduzindo compostos complexos em compostos simples. Está tudo errado essa letra D aqui, tá? Os produtores devem estar situados nas regiões mais profundas e sombrias da lagoa para se proteger dos animais herbívoros. Quando se fala numa lagoa, você pensa logo nas microalgas. E as microalgas, elas são seres vivos que ficam na lâmina d'água. Ela não pode estar no fundo. Ela é planctônica. Ela fica lá na lâmina, que é para receber a luminosidade, tá? Então, aqui está errado nesse contexto aqui de profundo. Os consumidores são capazes de garantir seus meios de sobrevivência sem depender dos outros componentes do sistema. Meu filho, você sobrevive sem se alimentar? Não. Se você não sobrevive sem se alimentar, então quer dizer que você depende dos outros seres vivos do sistema. Então, essa letra está altamente incorreta, né, na verdade. Então, nós ficamos com a letra A de aprovação. Tem uma pergunta aqui que eu quero analisar com vocês, my friends. Como funciona a pirâmide de biomassa? Tem uma diferença entre os aquáticos e os terrestres ou algo assim? Ju, veja bem. Quando você trabalha com pirâmide de biomassa, tem uma variação que você trabalha em biomas aquáticos. Ele funciona assim, ó. Veja bem, minha filha. Presta atenção aqui, vamos tirar essa dúvida de Ju. Biomas aquáticos. Veja bem, em biomas aquáticos, a pirâmide, Ju, ela é invertida. Tá? Então, aqui está o produtor, certo? E aqui em cima estão os consumidores de primeira ordem. Deixa eu explicar para vocês o conceito que está aí nesse gráfico de vocês. O produto, primeiro, isso é uma pirâmide de biomassa, tá, gente? Isso é uma pirâmide de biomassa, que é o peso do animal. Pode ser o peso, né? Sem estar na estufa, o animal, né? O peso com a água lá, né? Da carne do animal, o animalzinho lá. Ou você pode botar o animal na estufa. E aí seca o animal e coloca o animal em cima, né? Depois que, infelizmente, ele já estiver morto, e coloca ele em cima da balança, e aí você vai ter uma noção do peso desse animal, do peso literalmente orgânico desse animal. E aí o que acontece? Em biomas aquáticos, né? Uma pirâmide invertida é uma pirâmide ecológica em equilíbrio ecológico. Por que funciona assim? Por que está em equilíbrio se a pirâmide está invertida? Porque o produtor aqui, ele faz parte, aqui, ó, do fitoplâncton, certo? Esse fitoplâncton, minha gente, são microalgas. E o consumidor faz parte do zooplâncton. Esse zooplâncton, ele nada mais é do que protozoários, tá vendo aqui, ó, e microcrustáceos, tá? Vamos lá. Por que o produtor está em pequena quantidade? Porque você diz assim, ô Jones, mas veja, se ele está em pequena quantidade, isso significa que quando o zooplâncton se alimentar do fitoplâncton, vai acabar a comida.
Porque ele não já está em pequena quantidade? Só que o lance é que o fitoplâncton ele tem uma taxa de renovação muito alta, né? São células, né, que sofrem muita mitose. Então, como é uma célula que sofre muita mitose, ela consegue fazer a manutenção do equilíbrio do ecossistema, mesmo a pirâmide sendo invertida. Mesmo a pirâmide de biomassa sendo invertida. Como a taxa de reprodução do fitoplâncton é alta, ela mantém o equilíbrio do ecossistema. Beleza? Júlia, pegou aí esse lance, minha filha? Tá aqui, ó. A taxa alta de reprodução. Reprodução. Que no caso é mitose, né? Então, como sofre muita mitose, ela acaba se renovando bastante. Beleza? Galerinha, tudo tranquilo aí? Estão conseguindo me acompanhar numa boa? Tá todo mundo comigo? Tudo de boa na Lagoa? Tudo de boa na Lagoa? Vamos embora? Cadê vocês aí? Falem comigo aqui no bate-papo. O Tássio tá ali, dando um legalzinho, não é? Jones, vamos levar em consideração a biomassa ou o número? Ali é biomassa, tá, Duda? Naquela lá dos biomas aquáticos é biomassa. Mas lembre-se, meu amor, tudo é uma questão, literalmente, da questão. Tá meio redundante, mas entenda. Você tem que ler a questão e ver o que a questão está lhe pedindo. Entendeu, meu amor? Aí, de acordo com aquilo que a questão lhe pedir, você vai fazer a análise da pirâmide e de como aquele ecossistema vai se comportar. Joãozinho, as microalgas do fitoplâncton, as cianobactérias estão incluídas, certo? Olha, se você fala do fitoplâncton, você deixa para as microalgas. Você deixa mais para a microalga, tá? A não ser que ele coloque que o ambiente, elas também fazem cianobactérias. Mas, geralmente, você separa cianobactéria e fitoplâncton só com as microalgas, tá? Geralmente. Beleza, Joãozinho? Mas aí isso não tem nada que venha atrapalhar você na hora da questão, não. Nem se preocupe, viu? Nem se preocupe com relação a isso. Tá bom, filhote? Pegasse aí esse insightzinho, beleza? Vamos lá. A terceira questão. Vamos lá. Se essa pirâmide não estivesse invertida, seria uma situação de eutrofização. Seria uma situação de eutrofização. Com certeza. Poderia ser uma eutrofização, poderia ser uma maré vermelha, né? Não, Duda? Poderia ser uma maré vermelha, né? Uma alga dinoflagelada se multiplicando desordenadamente, né? Então, poderia sim, com certeza, tá? É isso aí. Uma espécie A apresenta o maior nível de energia em um determinado ecossistema exposto à radiação solar. Ela é consumida pelas espécies B, C e D. A espécie C também consome B. A espécie E consome as espécies C e D. A espécie F consome todas as outras espécies, assim que elas morrem. Então, você já sabe que F é um decompositor e que A, né, que tem a maior, né, tem o maior nível de energia do ecossistema. Então, você já sabe que ele é o produtor, né, que é onde está a energia. A espécie F consome. Sobre as relações tróficas aqui descritas, eu quero que está incorreto, eu quero que está errado, né? Olha o que ele diz. A espécie C, ela é onívora. Então, vamos analisar. Quando ele diz aqui, ó, ela é consumida pelas espécies, no caso, né, do A. B, vamos lá, vamos ler novamente. Uma espécie A apresenta maior nível de energia exposta à radiação. A espécie A é consumida pela espécie B, C e D. Então, C se alimenta do produtor. Beleza. A espécie C também consome B. Opa! B se alimenta do produtor e serve de alimento para C. Então, C é onívoro. Beleza, galera? Tranquilo? Mas eu não quero que tá certo. Eu quero que tá o quê, galera? Errado. A espécie A é consumidor primário. Galera, a espécie A é consumidor primário? O que é que a espécie A é, minha gente? Pelo amor de Deus, era só se ligar na leitura. Ela é o produtor. Por quê? Porque é onde está a maior taxa de energia. Por isso que a pirâmide energética ela não pode ser
invertida. Foi até uma pergunta, se não me falha a memória, uma pergunta até de Duda agora há pouco, não foi? Ó, galera, pirâmide de energia sempre tem que ser normal, tá? Então, energia, tá? A base é o produtor. Suave, galera? Tranquilo? Show de bola? Questãozinha boa, hein? Jones, poxa, não me liguei, ó. Eu li a questão nas carreiras e marquei o que estava certo. Cuidado. Cuidado, principalmente as questões da UPE, que tem uns textozinhos bem recheadinhos. Leia com atenção, que é para você não perder. Mas uma coisa eu deixo vocês bem tranquilos. A prova da UPE, ela do ano passado foi maravilhosa. Quando eu digo maravilhosa, foi de boa leitura, boa interpretação. Vocês que já têm uma boa base, que estão estudando direitinho, que estão fazendo o papel de vocês, tenho certeza que vão estar comemorando aí uma aprovação, uma cabecinha raspadinha, tá? Vitinho, existem pirâmides invertidas de biomassa no ambiente terrestre? Vitinho, pode até haver, tá? Isso vai depender muito do ecossistema que você esteja trabalhando, do ser vivo que você esteja trabalhando. Aí você pega um vegetal que serve de nutrição, né, para um animal que acaba tendo um maior peso, né, do que o vegetal. Isso depende muito do ambiente, tá? Pode, sem problema nenhum. Lembre-se, né, a vida ela é muito vasta, tá? Sem problema nenhum, pode sim. Jojo, os assuntos do 1 e do 2 costumam cair no SSA 3 porque no edital não aborda sistemas, essas coisas. Não, Júlia, não, né? Na verdade, o SSA já trouxe questões do segundo ano para o primeiro ano, que está totalmente errado, tá? Não pode, a banca não pode fazer isso. Se não está no edital, então não pode cair. Então, você fique tranquila que a prova de vocês, ela está vindo muito bem feita e vai dar para vocês chegarem lá e fazerem uma prova maravilhosa. Tá bom, meu amor? Então, fique tranquilo que tudo que você está estudando, já sabe, né, galera? Genética, evolução, biotecnologia, ecologia. Hoje a gente começou com ecologia suave, na nada aqui, ó. Só navegando com tranquilidade. Aí depois a gente, ó, revisão de quê? Genética. Segunda lei, primeira lei, linkage. Aí a gente começa a brincadeira, né? A sambar. Novo? Então, vamos embora, vamos com tudo. Então, tudo bem não ir além do edital. Não, não. É regra. O que está no edital tem que estar na prova. Ou não está. Mas eu não posso botar nada que está fora do edital. Entendeu, minha filha? Por isso que se tem um edital. Entendeu? Então, tá aí um detalhezinho, né? Pergunta boa. Gente, vocês estão aí? Então, tá tudo bem? Estão conseguindo assimilar direitinho? Fala aqui comigo no bate-papo. Quem é que está por aí? Eu tenho aí uma média de quase 44 pessoas comigo aqui ao vivo, online, assistindo aula. Parabéns, viu? Vocês estão aí na guerra desde cedo. Tenho muito orgulho de vocês, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Né? E a maioria já me conhece, então não preciso estar, né, com muitas firulas, né? Mas quem não me conhece, for assistir esse vídeo depois, né, eu tá aí também, né? Estou aqui, meu nome é Johnny, sou professor de biologia e tenho um orgulho maravilhoso de estar dando aula para essas pessoas abençoadas, né? Tassinho, não entendi, meu filho, tu pode... Quase 50, né? É verdade, quase 50 pessoas, agora entendi, né? Então, seja bem-vindo, viu? O menino aqui já me conhece, sabe que comigo é logo direto na questão. Então, vamos lá, minha gente, vamos lá. Faquinha nos dentes e vamos continuar. Quarta questão. Um louva-a-Deus. Um louva-a-Deus. Obrigado, Tassi, te amo também, tua cara, viu? Juventude, veja bem, um louva-a-Deus come um grilo e em seguida é predado por um sabiá. Nossa, essa frase foi profunda, né? Essa frase ela foi no coração, essa, não foi, minha gente? Analise a informação e assinale a alternativa correta correspondendo ao nível estrófico do louva-a-Deus, sabiá e do grilo. O louva-a-Deus come o grilo. O louva-a-Deus come o grilo. E em seguida é predado pelo sabiá. E aí, minha gente, como é que funciona, né? Como é que funciona essa cadeia alimentar aí, né?
Olha aí, que coisa interessante, né? O louva-a-Deus como grilo. E em seguida é predado pelo sabiá. E aí, o que é que você marcaria nessa questão, hein? Rapaz, gostei dessa questão tão simplesinha, mas bem interessante, né? E aí, galera, o que é que vocês marcariam nessa questão? Primeiro, eu tenho consumidor primário. Eu tenho consumidor primário. Ó, eu quero saber, louva a Deus, sabiá e grilo, respectivamente. Louva a Deus, sabiá e grilo. Louva a Deus, sabiá e grilo, tá? Então vamos lá. O louva a Deus como grilo. Então tem aqui o grilo. Louva a Deus e o sabiá. Ficou mais fácil assim? Ficou mais fácil de visualizar? Né? Aí, dentro desse contexto, eu quero saber quem é primário, né? Eu quero saber o nível do louvor a Deus, sabiá e do grilo. O que é que vocês marcariam aí? Vamos lá. Vamos dar aqui um minuto. Um minuto para a galera ver aí. Um minuto. Louva a Deus, sabiá. Ó, que legal. Louva a Deus e o sabiá. Vai, um minuto, contado de relógio. Vamos ver como é que essa galera vai sair nessa questão aí. Top. Louva a Deus. Ó, a galera tá respondendo. Massa, galera. Top. Tô gostando de ver todo mundo respondendo. É isso aí, velho. Todo mundo participando. Louva a Deus, sabe? Ó, louva a Deus, né? Tá aqui o louva a Deus. O louva a Deus está se alimentando do grilo. Então, o louva a Deus não pode ser primário, concorda? Porque primário é quem se alimenta, é ou não, gente? Do produtor. Então, não pode ser aqui, certo? Então, aqui, ó, tá falso. Aqui tá falso, porque aqui é do louva a Deus. Concorda comigo? Aí, ó, ele diz o seguinte, ele quer saber os níveis tróficos do louva a Deus sabiá. Ele botou o sabiá como primário, ó, gente, ó. Ó, a letra B e C tá botando o sabiá como primário, ó. Mas sabiá não pode ser primário, ele tá lá atrás, ó. E acabou a questão. Olha aí, ó. Sobrou a letra E. Tá vendo? Questãozinha, né? Que eu fiz analisando letra por letra. A setinha sempre aponta para quem come quem. Concordo, né? Uma vez caiu uma questão, essa falta 2 minutinhos, tá? E aí depois eu vou passar esses gabaritos para vocês aqui. Mas teve uma questão uma vez que eu achei muito interessante, que ela foi assim, ó. Milho, acho que era mais ou menos assim, galinha, milho, galinha, cachorro. Vê isso, galera. Aí tinha lá, letra A, era para você marcar a letra certa, né? Aí na letra B tinha mais ou menos assim, ó. Milho, aí a seta fazia assim, ó. Galinha, cachorro, né? Aí você faz, ô professor, e muda pela seta? Muda, porque a seta aponta para quem come quem. Por exemplo, aqui em cima, a seta aponta para a galinha, porque a galinha come o milho. Aponta para quem come quem. A galinha come o milho. O cachorro come a galinha. Aqui embaixo tem assim, ó, milho comendo a galinha. Oxe, é o milho assassino, o milho vampiro? Não tem. Tá aqui, ó. A galinha come o cachorro. Não pode, né, minha gente?
Quer dizer, depois do The Walking Dead, pode tudo, né? Mas para Enem, não pode. Ou, melhor, para o SSA, né? Para o SSA e para o Enem também, né? Não pode, tá, gente? Então, seria, aqui no caso, a letra A de amor, né? Então, isso aí é bem interessante para a gente, tá, gente? Galera, tá? Estamos chegando aí ao final, são 7h30, tá? Esses 2 gabaritos aqui eu vou passar para vocês lá nos grupos. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de verdade. Tássio, valeu. Tamo junto. E não deixe de assinar o canal, compartilhar com os amigos e deixe seu like, tá? E até a próxima. Tchau.